Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo. E hoje estou aqui para resolver com vocês uma questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, do ano de 2016, né? Essa questão ela trata sobre a temática de espelhos esféricos, né? O que a questão nos diz? Bom, ela diz que observe uma figura abaixo, ou seja, essa figura aqui que nós estamos vendo, tá? Na figura nós temos um espelho e representa um espelho esférico côncavo, cuja distância focal é 20 centímetros. E um objeto O é colocado em frente a esse espelho a uma distância de 60 centímetros. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo na ordem em que aparecem. Então ele diz que a imagem do objeto formada pelo espelho, ele quer saber se ela é real ou virtual, né? Quer saber se ela é uma imagem direita ou invertida e quer saber também qual é a posição, qual é a distância que essa imagem ocupa em relação ao espelho. Bom, qual a estratégia para resolver esse problema especificamente aqui? Então, o primeiro passo, né, é nós elencarmos aqui os dados, né, os dados fornecidos pelo problema. Então, o que nós temos aqui, a primeira informação é que a distância focal, né, do espelho F vale 20 centímetros, né, portanto, temos aqui a distância focal valendo 20 centímetros. E também temos a distância em que o objeto se encontra em relação ao espelho. A distância nós, obviamente, vamos tirar aqui do enunciado, né? Mas também é importante nós verificarmos que, segundo a figura, esses pequenos quadrados aqui, eles têm dimensão 10 centímetros, tá? Então, assim, se nós verificarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, né? Daria também essa mesma dimensão, no caso 60 centímetros. Então nós temos aqui como informação também que a distância do objeto em relação ao espelho, neste caso aqui, vale 60 centímetros. Bom, o que na verdade nós vamos iniciar, ou seja, qual é a forma, qual é a estratégia para que a gente possa resolver esse problema? Nós não sabemos qual é a distância que a imagem vai se formar em relação a esse espelho côncavo, né? Então, como estratégia, eu sugiro que nós, primeiramente, venhamos a pensar qual é a distância que a imagem estará em relação ao espelho. Sempre que nós colocarmos um objeto em frente ao espelho, nós teremos uma imagem formada, nesse caso o espelho esférico côncavo, e essa imagem ela terá uma distância em relação ao espelho. Bom, para que a gente possa definir essa dimensão, para que a gente possa saber qual é a distância que a imagem se encontra do espelho, nós vamos lançar a mão então da equação de Gauss, né, que é essa equaçãozinha aqui, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre a distância do objeto em relação ao espelho, mais 1 em relação à distância da imagem em relação ao espelho. Então, nesse caso aqui, nós temos 1 sobre 20, que seria a nossa distância focal. A distância do objeto nós sabemos que vale 60 centímetros. E aqui mais 1 sobre a distância da imagem em relação ao espelho. É comum, né, que alguns alunos tenham dúvida, então como a gente vai proceder matematicamente para encontrar a distância da imagem, nós temos aqui uma soma de fração. Então a dica que eu dou para vocês, então assim, ó, vamos manter aqui a nossa incógnita paradinha nesse lado da igualdade e vamos simplesmente movimentar 1 sobre 60 para o outro lado da igualdade. Então nós teremos assim, 1 sobre 20, aqui 1 sobre 60 que passa para o lado da igualdade, então invertendo a operação, né, ele está somando o que ele passa subtraindo, sobre a distância da imagem. Uma vez que nós temos ali uma diferença de fração, nós vamos aplicar então assim a ideia de diferença de fração, no caso calculando o MMC, entre 20 e 60 nós vamos encontrar 60, né? Então temos 60 dividido por 20, teremos 3, menos 60 dividido por 60, nós teríamos 1. Isso aqui é igual a 1 sobre a distância da imagem. Então, nesse caso aqui, fazendo a diferença, teremos em cima no numerador 2, aqui embaixo 60 e aqui 1 sobre a distância da imagem. Multiplicando o cruzado, isso aqui, nós teremos 2 vezes a distância da imagem é igual a 60. E finalizando, né, temos que a distância da imagem em relação ao espelho é 60 dividido por 2. Portanto, a distância da imagem, neste caso aqui, é igual a 30 centímetros.
Bom, o que nós podemos perceber, então, é que o cálculo da distância da imagem, ele é um valor, ele nos entregou um valor positivo, né? E nós devemos lembrar da ideia das convenções de sinais, da convenção de sinal para espelhos esféricos, que diz que sempre que a distância da imagem é um valor positivo, um valor maior que zero, essa imagem aqui é do tipo real. Tá? Se a distância aqui fosse uma distância negativa, nós teríamos uma imagem virtual. Bom, se nós pensarmos então com o valor que nós encontramos, com 30 centímetros, e também com a ideia de que a imagem é real, nós já teríamos assim a alternativa B como sendo a alternativa, né, correta. Mas vamos admitir então que nós não sabemos, né, que essa é a alternativa correta, né? Então, assim, nós vamos definir através do cálculo se a nossa imagem é direita ou se a nossa imagem é invertida. Então, como nós vamos definir isso aí? Bom, para que a gente possa definir se a imagem é direita ou invertida, nós vamos encontrar o valor do tamanho da imagem, e lembrando sempre que se a imagem for positiva, né, nós temos uma imagem direita, se o valor do i que nós vamos encontrar, tá? E se a imagem aqui nos entregar um valor negativo, nós temos uma imagem do tipo invertida, certo? Prezados, então, a ideia matemática da qual nós vamos lançar mão para definir então o valor do i é a equação do aumento linear transversal, né? Que diz que i dividido pelo o, tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, é menos a distância da imagem, lembrem que esse menos aqui é da fórmula, sobre a distância do objeto, né? Então aqui o nosso i sobre o nosso objeto, o tamanho do objeto, mas professor, não tem o tamanho do objeto no enunciado, realmente não tem, mas quando nós olhamos para a figura, nós verificamos aqui que o objeto, certo? Ele ocupa essa dimensão aqui, que é justamente aqui o tamanho de um quadrado. Portanto, nós temos que o objeto ele mede 10 centímetros. A distância da imagem, então, é menos da fórmula, o 30, e a distância do objeto aqui, prezados, igual a 60, né? Então, nós temos que i dividido por 10 é igual. Podemos simplificar essa fração aqui, dividir ela por 30, então nós teremos aqui menos 1 sobre 2, e finalmente, passando esse 10 multiplicando para cá, nós teríamos aqui que a imagem é menos 10 dividido por 2. Portanto, a nossa imagem aqui, ela mede menos 5 centímetros, tá? Nos mostrando que, de fato, ela é uma imagem invertida. Então, temos aqui uma imagem invertida. Certo? Bom, o que corrobora, então, a alternativa B como resposta. Só fazendo uma pequena última análise com os colegas aqui, o que ocorre é o seguinte, quando nós definimos que a imagem era real, né, se nós lembrarmos os 5 casos de formação de imagem para espelho côncavo, e aí isso aí é uma dica que eu dou, né? Quando vocês forem estudar espelhos côncavos, vocês têm que estudar a parte analítica, que é a parte de aplicação de fórmulas, de cálculo, mas é fundamental que vocês conheçam também, tá? Os 5 casos de formação de imagem para espelho côncavo e o único caso para espelho convexo. Então, lembrando das formações de imagem para espelho côncavo, se nós lembrarmos, nós vamos verificar que sempre que a imagem é real, certo? Ela é automaticamente invertida. Então, aqui nesse ponto, onde nós concluímos que a imagem é real, se nós lembrássemos desses casos de formação de imagem, nós já teríamos essa convicção, essa certeza que a imagem seria invertida, tá? Mas se eventualmente vocês não lembrarem, né, não lembra dessa convenção de sinais, tá? Tu pode aplicar o cálculo, chegar no i negativo e verificar que o i negativo mostra que esse elemento está invertido. Então, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês. Se gostou, né, se inscreve no canal, dá o joinha, dá o ok. Muito obrigado para vocês. Até logo.